pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo para vocês. E essa semana a gente vai fazer uma listinha aí pequena, mas uma lista sobre os melhores filmes cabeça que a gente já assistiu. Sabe aqueles filmes que deixam a gente louco, pirado? Uma semana pensando... Uma semana é pouco, né? Um mês, 2 meses, 3 meses pensando nele? Então, são esses filmes. Se você quer saber, continua assistindo. A gente vai começar com O Homem Duplicado. Esse filme, ele é de 2013, é até que recente. E eu acho que é um dos filmes mais doidos que eu já assisti na minha vida. Empolgante. É um professor, tipo, pacato, assim, de boa. E daí ele tem uma esposa e tal. Até que um dia ele tá de boa assistindo um filme. Aí ele tá lá assistindo o filme no notebook dele lá. E daí, de repente, ele nota que o ator do filme é um cara idêntico a ele. Como se fosse um irmão gêmeo ou um clone. E aí a trama começa nisso. Ele vê esse cara igual a ele. E aí ele começa a querer caçar esse cara, querer achar esse cara pra entender o que é isso. Porque o cara é... sem tirar nem pôr, assim, é praticamente ele, de tão igual que é. Good afternoon. Hey, No, I'm calling to speak to where are Dan. you calling from? I'm sorry. I think there's been a Who is misunderstanding. this? Okay, I'll call back later. O que chama atenção nesse filme é que acontecem coisas muito bizarras, tipo, no meio dele, assim. No decorrer da história vai aparecendo umas imagens, ele tá num lugar, de repente ele aparece em outro, e umas coisas muito bizarras. O que acontece é que daí o desenrolar da história ele vai moldando a vida dos personagens que tem envolvidos, que é a mulher do cara que é o professor, a mulher do cara que é o ator, o ator e o professor. Então a vida de todos esses 4 personagens acabam sendo Entrelaçadas, né? entrelaçadas. Quando eles conseguem descobrir o que aconteceu com esse professor. É. E esse filme com certeza vai deixar vocês muito surtados e vai mexer muito com a cabeça de vocês. Tanto que quando eu assisti, quando acabou, eu fiquei tipo... Quê? Socorro, pera, eu preciso voltar. Tanto que eu voltei pra ver umas partes pra, tipo, tentar casar com o final. Porque é daqueles filmes que no final acontece uma coisa que não tem nada a ver com o filme inteiro. E na verdade, depois quando você pesquisa um pouco melhor sobre o filme, você começa a entender e a relacionar. Mas de primeira vez, vocês precisam assistir assim, Dá um nó. e com a cabeça totalmente aberta pra depois buscar entender. You are my only son? I am your only mother. He looks exactly like you. What's happening? I really don't know what you're talking about. I think you know. O próximo de nossa lista nada mais é que Donnie Darko. É um filme muito bacana que envolve o mesmo ator principal, o Gyllenhaal. E o que acontece por trás desse filme é o seguinte: um certo dia, Donnie Darko, que é o nome do personagem, ele acorda porque um coelho faz ele acordar. Tudo certo. Beleza. É que e não é um coelho normal, O legal, coelhinho, é um... o legal é se o coelho tivesse essa cara aqui, ó. E daí esse coelho faz ele acordar. E de repente ele vai lá, ele é meio sonâmbulo. Ele sai da casa dele e tal, vai dar uma volta, acorda no meio do gramado, não sei o que. É muito louco, cara. O cara tem algum problema, algum distúrbio. Nesse dia que o coelho acorda ele, durante a noite, milagrosamente, acaba salvando a vida do garoto. O que acontece? Um avião cai, uma turbina gigantesca, exatamente no quarto de Donnie Darko. E ele tinha saído pra ir atrás desse Ele coelho. tinha saído porque o coelho acordou e tirou ele da cama. É, E o mas- coelho disse que o mundo acabaria em 28 dias, não se lembro quantas horas E e alguns nem segundos. quantos segundos. Has he ever told you about his friend Frank, the giant bunny rabbit? Tem toda uma história de universo paralelo por trás de linhas do tempo e não sei o que, não sei o que. No final, ao contrário do Homem Duplicado,
fica um pouquinho mais claro o que acontece, mas mesmo assim é uma turbulência muito grande. Na primeira vez que você assistir, você não vai entender com tanta facilidade, porque é muito difícil. Sim, ele te dá um resultado, mas é um resultado que ainda você tem que ficar lá, trabalhando sua cabeça. Eu até hoje... Aliás, esse é um dos filmes que tem até várias piadas sobre ele, porque eu acho que ninguém conseguiu explicar exatamente o que é. Tem várias conspirações sobre o que pode ser, sobre o que é, mas nada exatamente, entendeu? Esse filme é bem cabeça mesmo. Deus, rapaz. O nosso último filme da lista é um filme que dá um nó, ele desfaz o nó, mas mesmo assim continua um pequeno traço do nó no cadarço, que é o Clube da Luta. O que acontece em Clube da Luta? A história é o seguinte: um executivo... Eu tô ouvindo você falar. Tô prestando atenção. O que acontece em Clube da Luta? Jack é um executivo jovem que ele cuida da parte de seguros de uma empresa. De um dia, ele ficou cansado da vida dele. A vida de acordar cedo, ir trabalhar, voltar do trabalho, dormir, acordar cedo, ir trabalhar, voltar do trabalho, dormir. E aí o que ele faz? Ele começa a frequentar grupos de autoajuda. E ele começa a perceber, ele se alimenta da vida dos outros. Da desgraça Pra dos fazer outros. com que ele se sinta melhor por não ter uma vida tão bosta quanto aquela. E ele percebe que uma garota, que se chama Marla, participa dos mesmos grupos que ele. Todos os mesmos grupos. De cigarro, de câncer, de bebida, Tudo quanto é de não sei o desgraça que. que tem, Todas ela as tá lá desgraças junto. ela também tá junto. E ele começa a se sentir incomodado e ele começa a frequentar outros grupos. Um certo dia, em uma viagem, ele conhece Taylor. E daí ele percebe que é um cara mais misterioso e tal, tem aquela coisa por trás dele, um certo ar de superior ou coisa do tipo. É um Que cara esse- que não tá nem aí com nada, que cara só que é- curte a vida. Um cara que é totalmente oposto de Jack. Jack. Não lembro o nome. E então o que acontece? Taylor mostra pra Jack um grupo que ele tá começando a formar, que se chama o Clube da Luta. E é daí que vem uma das maiores regras já ditas no cinema, em filme, que é a primeira regra do Clube da Luta é que você nunca deve falar sobre o Clube da Luta. Sim, sim. Então eu já quebrei. As hard as you can. Why? How much can you know about yourself you've never been in a fight? Hit me before I lose my nerve. Ow! You hit me in the ear! It was on the tip of everyone's tongue. Can I be next? We just gave it a name. Gentlemen, welcome to Fight Club. E o grande... Acho que a grande sacada, a grande coisa desse filme é no final. Quer dizer, perto do final, Perto né? do final. Que aí você a conclusão do descobre... filme. Que aí a gente não vai dizer o que é, óbvio, porque a gente não quer dar spoiler. O único detalhe que eu posso dizer é que você nunca viu Batman e Bruce Wayne no mesmo lugar. Pra bom entendedor, meia palavra basta. Apenas isso. Se você assistiu, você sabe do que a gente tá falando, né? Se você não assistiu, você vai ficar com aquela pulguinha atrás da orelha. E vai assistir. Olha, eu espero que você assista, porque que nem eu tinha um pouco de preconceito com esse filme, que todo mundo falava e eu ficava, ai, deve ser coisa de idiota, de homem, de ficar lutando. É, de ficar lutando. Mas, padaria, cara, mas é loucura. Sério, assistam, porque esse filme é maravilhoso, é um puta roteiro, é muito foda mesmo. É foda. E é um filme cabeça pra caralho, porque quando você chegar no final, você vai ver o quanto que esse filme é cabeça. Você acha que ele é simples, mas depois você vai falar... Esses são os filmes cabeça que a gente escolheu pra estar falando pra vocês. A gente espera que vocês assistam. Se tiver algum outro filme que vocês acham que é muito mais louco, muito mais cabeça... A gente tem outros filmes também. Que a gente vai fazer uma nova lista Sim, futuramente. é mas que vamos assim, honrar agora, esses são os principais, assim, que são os que a gente mais realmente gostou. Mas numa próxima vez a gente vai falar sobre outros. Se você tiver alguma dica, deixa aqui que a gente assiste o filme e quem sabe entra na nossa lista, né? Então se inscreve no canal, curte o vídeo e toda semana a gente tá aqui. Beijinho. Isso aí, galera. Curte aí. Tchau. Adeus. Vamos ficar já. Vamos fazer de pastinha.